aí, galera, como você está? Sabe que dia é hoje? É sexta-feira, sextou, e você está ligado conosco, e que legal, nós estamos aqui no 12º episódio do Religa Cast. O estúdio está cheio, está cheiroso, está belo, muito conhecimento, galera. Eu estou muito alegre por esse dia, e é muito bom ter você aqui comigo. E o que eu quero já te fazer o pedido, não é para arrastar para cima não, mas dê o like, porque nós precisamos da sua curtida. Fico muito feliz, mas manda o aviãozinho. Começa a mandar esse aviãozinho para todo mundo, manda o link, compartilhe. Você tem aí 5 segundos para compartilhar, porque o assunto de hoje é muito da hora. Chama geral, convida a galera, hashtag só vem conosco, porque está muito bom, muito legal esse momento, essa noite, estando aqui com você. Talvez você vai ver esse momento pela manhã, bom dia. Se é tarde, boa tarde. Mas pra galera da noite, boa noite. Nós estamos aqui com mais um Religa Cast. E galera, nosso assunto aqui é criança. Não, criança não. Sei que tá o mês de outubro, tá acabando. Mas e aí? Sou criança? Tô ligado que você já pensou sobre isso. Adolescente, mas nós vamos falar sobre responsabilidade. E o tema de hoje é as responsabilidades da adolescência. E conosco, nós estamos aqui com um time topzera, e eu quero começar com ela. Ela é inteligente, ela é extrovertida, é topzera das galáxias. E ela... Não, eu vou deixar para ela se apresentar. Está conosco aqui Mônica Costa. A melhor mãe do mundo. Não dando spoiler aqui, não vale. Seja bem-vinda, Mônica. Se apresenta aí pra galera. Então, obrigada. E aí, galera? Como é que vocês estão? Beleza? Estou aqui, mãe do Matheus Lobato. Né? Isso daí não dá para negar. Agora, assim, com fone, eu acho que se botar os dois juntos, vai ver que é cópia fiel. Né? E é um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre o que é essa responsabilidade do adolescente. Eita, vai pegar, hein, galera? Presta atenção. Mônica, fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Só não precisa falar que você é internacional. Não, fala também. Porque, não, galera, quero dar Estava aqui conversando com ela, ela chega nos congressos da vida, nos prêmios da vida, como Mônica da Costa, né, e tal. Mas a hora que começa a falar o currículo dessa mulher, aí todo mundo quer olhar. Mas fala um pouquinho aí sobre você. Olha, eu contei isso nos bastidores, ele traz ao vivo. Eu sou pedagoga de formação na área de administração escolar, com habilitação em administração escolar, e tenho o foco muito voltado para a questão comportamental, então... pós em psicopedagogia, clínica, e o mestrado dentro da área de ciências da educação também analisando o comportamento, né? E principalmente do adolescente. Meu foco de pesquisa foi em cima do adolescente. E aí entra o spoiler que ele queria dar, que é porque quando entra a apresentação em algumas situações, em eventos que eu sou chamada, ou que premiações, alguma coisa, que começa, Mônica, servidora pública, prefeitura, e ninguém olha. Aí, mestra em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, na Espanha. Aí todo mundo vira para saber quem é a criatura, né? Então, é para ver como o título que vem de fora tem um peso muito grande, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me oportunizou esse mestrado pela Universidade de Granada, na Espanha. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi. Interessante é porque o mestrado, a grande maioria eram médicos, psicólogos, psiquiatras, poucos educadores. Eu me meti no mestrado realmente e eu aprendi muito dentro da área da psicologia por conta do mestrado. Gosto muito. Olha aí, galera, quem está nessa mesa. Que bênção, que bênção. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai ser topzera das galáxias. Mas fala também um pouquinho, você já deu um rolê aqui pelos ministérios e verdade. tal. É engraçado, assim, eu nasci na Igreja Batista, porque minha avó era batista, então eu sempre me converti aos 10 anos, numa escola bíblica de férias, na Igreja Batista Esperança, que até hoje ela funciona ali na Duque de Caxias. E aos 10 anos e pouco passei a frequentar a presbiteriana, né, com a minha mãe, com meu padrasto. E a gente teve um trabalho assim. Eu já fui de berçário. Eu cuidava do berçário na central, e era legal que a gente assistia o culto lá de cima, porque era tudo no vidro.
Mas também já trabalhei quando houve a transição UPA-Religados, junto com o pastor Júlio, o pastor Demétrios, e foi uma experiência muito boa. Passei um tempo afastada por algumas situações particulares e retornei, né, agora, o ano passado, foi muito legal. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um filho de sangue. Na época, eu dizia que eu tinha um de sangue e 200 de coração. Hoje eu tenho um de sangue e, quantos, 600, 800 de coração. Aleluia, nós recebemos, Senhor. E é interessante porque os meninos, eles se aproximam muito de mim. Eu acho que pelo fato de ser mãe de, hoje um homem, mas na época que eu comecei a trabalhar com os adolescentes, o Matheus era adolescente, eu tinha essa coisa muito dos meninos chegarem, tia, posso falar contigo? Aquela coisa assim, a gente conversava muito. Então, o Monte Sião e o primeiro andar era um confessionário. Era muito legal, assim, à tarde, normalmente, como eu era livre, ficava aquele monte sentado no chão comigo lá no quarto, e haja conversa para a gente desenrolar uma tarde inteira. Eita, então essa é boa. É o meu prazer servir, eu gosto muito de adolescente, eu acho que eu estou nessa fase ainda. É isso aí, que bom. E, gente, que bênção ter aqui a Mônica. Mas o que eu falei para você, a nossa sala está cheia. Está cheia de gente bonita, gente já com experiência, know-how da Espanha, mas nós temos também alguém aí crescendo, já não sabe se é adolescente, se é jovem, se já é velha, se é nova, sabe? Eu não sei. Mas eu quero apresentar a vocês ela, a nossa parceirona, tem caminhado conosco. Eu vou dar alguns spoilers aqui, ela é líder de grupo familiar, tem nos ajudado aí na parte da secretaria. Aluna do ALA. Aluna do ALA. Tem entregado os devocionais, né? Entrega os devocionais. Isso a gente vê depois, né? Eita, Deus. Aluna do ALA, responsável. Responsável. Filha de um casal maravilhoso com 2 irmãs maravilhosas também. É ela. A Micaele. Então, apresenta aí, Mica, pra galera. Oi, gente. Você falou tudo que eu ia falar, né? Mas tá tudo bem. Continua, falei, eu sou o quê? Quem você é? Quem que você é? Meu nome é Micaele Tomás, né? Eu passei, meu Deus, pro Zoe, mas o meu coração é UPA Religados. Por isso que eu digo, sou adolescente até eu morrer. Brincadeira, tô brincando. Mas enfim, eu gosto muito de trabalhar com a UPA Religados. Eu acho que Religados é o meu ministério. O único ministério que eu já me senti muito à vontade e que eu gosto muito de trabalhar, né? Então, eu sempre arranjo alguma coisa pra me enfiar no Religados. E se vocês forem ver, eu tô em todos os lugares que vocês possam imaginar. Mas enfim, eu gosto muito. Minha discipuladora, também tem uma discipuladora que trabalha com Religados, que é a tia Ana. I love you! Enfim, Me too. acho que é isso. Acho que é só isso. É isso aí. Gente, parece que a Mica tá nervosa, mas daqui a pouco ela vai se soltar. A Mica, tá. Todo mundo aqui tá meio assim, Senhor, como eu vou fazer, o que eu vou fazer e tal. Mas é isso aí, gente. E não vamos ficar só pelo lado belo, né? A gente apresentou o lado belo, mas eu quero aqui apresentar para vocês o meu co-host. Eu protesto. Poxa, Matheus. Eu protesto. Como é que você diz que não é lado belo também? A Abida vai dar dislike. Não, porque assim, eu esqueci que a mãe dele tá aqui, então é verdade. Não, mas como eu costumo falar, o homem mais bonito, o homem mais lindo, o mais cheiroso, Opa, né? Que tá aí já Se liguem, Abida. noivo, se liga aí, né? Ele é noivo, hein? Meninas de plantão, chorem Madalenas, não porque morreu, mas ele tá vivo, vai casar, né? Ábida, sortuda, Minha louvado seja norinha Deus. linda, beijo. Conosco, como eu já tinha dado spoiler, meu co-host, Matheus Lobato! Boa noite, né? Sexta-feira à noite, aí, gente. sextou. Descobri hoje que eu fui promovido a co-host, né? Eu já vi receba. tanto aqui que... Acho que eu fiquei sabendo primeiro. Pois Sorry, eu fui o Matheus. último a saber aqui. Mas é isso, gente. Sou eu, Lobato, mais uma vez aqui, né? Advogado, dando toda a orientação que eu posso dar aqui no programa. Formado pela UFAM, pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados, né? Mas além disso, né? Calvinista, reformado, presbiteriano, né?
Coordenador do curso ALA, que eu faço com muito orgulho também com a ajuda da Ábida e da minha mãe, também do pastor Demetrios e Sibeli, tudo para apoiar o pastor. E estamos aqui para discutir a responsabilidade dos adolescentes. Ele que acabou de sair. Pois é, acabou tem algum tempo, né? Mas antes eu queria fazer um comentário só aqui, lembrar, porque a mãe falou aqui que ela estava aqui no momento da transição para a UPA Reirigados, mas ela foi uma das pessoas que escreveu o projeto do Reirigados. Então, assim, se hoje assim, a gente avançou tanto Como nesse que é? trabalho... Humilha? Né? Humilha. A gente podia ter feito na parte da Espanha. Mas ela escreveu junto com o Gabi, com toda a equipe da UPA da época, o Matheus Aquino e outros que estavam lá, o pastor Demetrios e Sibeli também. Mas assim, quem colocou no papel e trouxe todo o conhecimento da parte da pedagogia para organizar o ministério foi ela. Ela não fala, mas vou ressaltar aqui. Eu ia queimar o filme dele, não vou mais. Por isso que eu estou elogiando, que eu sei que a possibilidade de eu sofrer bullying hoje é gigantesca. Honra pra quem tem honra, né? Exatamente. Vamos honrar, glória a Deus. E culpa dela, né? É a culpa dela, de Deus ter nos abençoado aí. Na verdade, hoje, não sei com quem eu estava conversando sobre essa questão de é tudo dele, por ele e para ele. E graças a Deus que ele nos usa. É verdade. É por isso que eu sempre coloco como servir. É um prazer tão grande que não dá para transmitir. Eu não sei, mas assim, não tem palavras para transmitir esse prazer de estar junto, fazer esse trabalho. Eu digo assim, a gente volta de uma temporada de férias ou de um retiro, né, do Retirupa. É fisicamente um caco, mas assim, eu volto tão feliz... Eu volto com o coração assim transbordando de uma alegria que não se transmite em palavras, né? Eu vou dar o spoiler do mesmo jeito, vou pegar no pé dele, porque no dia da formatura dele tinha uma galerinha daqui da igreja, né? Leni, Marcos, Sofia. Aí na hora que ele foi chamado lá na frente, na colação, né? Aquela formalidade toda que o direito, não o fã exige. Aí, quando chamaram o Matheus, a Sofia puxou, advogado, advogado, advogado. Mas na época ele não tinha ninguém, agora pode mais não, hein? Agora não dá mais. Agora ele é o gato só da água. Não sei qual câmera que tá, mas beijo, meu amor, tá aquela ali. Minha norinha linda, beijo pra você, amo você. Que legal, que legal, que legal. Gente, que benção, é muito bom ter vocês aqui. Fico feliz mesmo. Depois de uma semana tão intensa, e a semana é uma semana de conferência, uma semana aí pós-sarça, pós-noite das donzelas, né? Ali já vai ter muitas experiências, a Mica vai ter muita experiência para contada pra gente também, se ela quiser dar algum spoiler do que aconteceu. Mas assim, hoje a nossa proposta, como até o Lobato falou, nós vamos falar sobre responsabilidade. E eu acho que é um dos maiores desafios. Como nós falamos, né, na semana passada sobre esse lance da transição, da adolescência, pré-adolescência, eu acho que um dos grandes desafios é esse assunto, essa temática para adolescente. Porque até então, quanto criança, o pai dá um ao outro, algum a fazer outro, mas tá ali, ainda é criança. Chega essa adolescência, essa transição, essa fase. A minha pergunta para a gente começar esse bate-papo tal, os adolescentes devem ter responsabilidades? E aí, Mônica, o que você acha? Olha, quando eu peguei o tema, eu fiquei pensando numa série de pontos para a gente levantar, mas eu penso que sim, né? E penso não só à luz da Bíblia, né? E até trouxe alguns versículos, mas eu vi que Mateus trouxe ali essa parte bíblica, então vou deixar para ele, vou colocar como educadora. Já joguei a bola para ele. Já deixa com ele. Vou como educadora mesmo, e que a gente traz, quando fizemos um trabalho junto com os pais aqui, falamos um pouco dessa fase do desenvolvimento humano e trouxemos a questão de quem é esse adolescente. É muito claro que as linhas que nós temos, seja Piaget, seja Vygotsky, seja Vallon, Erik Erikson, né, os principais teóricos dentro da linha da educação e que trabalham essas fases do desenvolvimento humano, eles sempre estabelecem a mesma faixa etária, né, muito próxima, entre 12 e 18 anos, que são a idade que nós trabalhamos dentro do Religados, né, UPA Religados. E eles falam que é um período necessário da responsabilidade, porém, o adolescente ainda está numa fase de construção identitária. Né? Então, se ele está construindo a identidade dele, não é só atribuir a responsabilidade,
E é uma preocupação que eu tenho muito com a igreja, é por isso que eu vejo a importância desse servir junto com o adolescente, porque é uma fase que ele precisa muito do segurar na mão. E é interessante que esse segurar na mão, do acompanhar para assumir essa responsabilidade, não seja dos pais. Exatamente porque é o período do confronto, do choque, Sim. do não querer obedecer, de achar que os pais estão errados. Então, é importante que eles tenham boas referências. Então, o nosso trabalho, enquanto líderes de adolescentes, né, adolescentes que estão no ala, sendo trabalhados para trabalhar essa liderança, então, adolescente liderando adolescente, é muito importante que ele tenha ali espelhos, exemplos positivos. Então, a responsabilidade, ela faz parte desde o pequenininho. Não precisa chegar na adolescência para trazer essa responsabilidade. A responsabilidade Ela vem só aumenta, né? só aumenta, exatamente. Inclusive, durante Agora a eu quero juventude. fazer um aspas, né? E alguns pais vão querer meu pescoço, mas algo que me incomoda muito, que eu observo. E eu fui filha mais velha, irmã mais velha, né? Mas eu entendo a necessidade que meus pais viviam naquele momento, né? E eu cuidei dos meus irmãos, né? Mas essa não é a responsabilidade do adolescente. Uau. Entenda-se uma necessidade, entenda-se muitas vezes o pai transferir. Não, tu tem que cuidar do teu irmão. Tu tem a responsabilidade, não, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Sim. Ou eu vou dar uma olhada, porque a mãe precisou ir no supermercado, alguma coisa, ok. Mas transferir, não, você tem que fazer isso, o seu irmão tem que olhar para você, né? Lógico, como irmão mais velho, a gente sempre vai ser referência, mas me preocupa muito alguns exageros nessa responsabilidade que muitos pais transferem aos filhos mais velhos. E quando, como o meu caso, para os meus irmãos, que a diferença minha para a Kéria é de 9 anos, para o meu irmão de 10 anos. Então, eu os criei. Ajudei praticamente, que a minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite, meu padrasto, que eu chamo de pai, ele cuidava da gente à distância, porque o trabalho dele fazia com que ele viajasse muito. Então, eu tenho muito essa preocupação de até que ponto esses pais hoje estão transferindo para os irmãos mais velhos a responsabilidade de educar os mais novos, né? Isso é muito complicado. O outro fator é transferir para a escola determinadas responsabilidades, que são dos pais, né? Então, assim, o adolescente ele só vai entender o seu papel, a sua responsabilidade, se ele vê isso em casa, né? Então, isso é muito desse espelho, né? Então, é uma das coisas que aí não tem jeito. Eu digo que o Mateus ele é meu case de experiência. Eu só tive um filho e ele é o meu case de experiência. E o Mateus tem hoje situações que eu digo assim, ele liga o automático, mas eu precisei muitas vezes lembrar, Mateus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não vou citar os exemplos, são coisas muito pessoais da família, dentro de casa. Pegar a toalha no chão lá. Oh, não, essa era essa. Engraçado, nesse ponto eu não tenho essa preocupação, ele é muito... A toalha dele está sempre lá no banheiro estendida, eu não tenho essa preocupação. Aquela situação que a gente estava comentando, eu ter assim, não tenho toque, mas eu já deixo tudo certinho. Então, no quarto dele tem o cesto de roupa suja, então eu não tenho essa preocupação, tanto quando eu vou lá, eu pego o cesto e levo para lavar. Okay. Então, ele sabe que ali é o lugar. Eu não recolho roupa que está pendurada, porque para mim aquela ainda está em uso. Alguém aqui já pensou já no quarto. sentiu, né? Eu também percebi. Então, essa é uma relação que precisa ser construída em casa. Então, a responsabilidade ela é uma consequência da relação, ela não é imposta. Uau, porque a top. responsabilidade ela vai surgir do adolescente, ela vai aparecer no adolescente conforme ele tem essa relação familiar, que o pai vai instigar nele essa responsabilidade, né? Então, assim, quando é imposto, o adolescente ele não tem responsabilidade, ele tem obrigação. E é uma diferença que a gente precisa estabelecer muito. Não são né? sinônimos, então, né? Não são sinônimos, entendeu? Nesse momento, eles não se tornam sinônimos. Então, assim, eu vou obrigada. Aí, o que o adolescente faz? E vai com raiva. Mas quando ele entende que é papel dele, não é verdade? É verdade. Ajuda, Mica, ajuda. É verdade. E aí, assim, quando ele sabe que é papel dele, eu não mexo. Eu já tenho um século que eu não abro o guarda-roupa do Mateus para mexer, porque é responsabilidade dele arrumar a camisa, arrumar as coisas. Se está arrumado ou não, é problema dele. Ele tem que arcar com isso. Eu não sei, cadê? O quarto é teu, meu amigo. Né? Então, assim, isso é muito importante para o pai entender, que ele
ele vai levar o filho a ter responsabilidade, mostrando o que é responsabilidade e não obrigando. O que compete. A louça do almoço é a tua responsabilidade. Uma das coisas que a gente brinca muito em casa é a teoria do gatinho. Cada um lava seu pratinho. Né? Então, assim... cada um lava o seu prato e a amizade continua. Exatamente. Então, assim, não, mas eu sou mãe, eu estou mandando, tu tem que lavar meu prato. Não. Então, hoje a gente trabalha, tipo, o Matheus ama cozinhar, minha nora tá abençoada. Né? Então, assim, a gente tem muito isso. O Matheus faz o almoço, eu já não cozinho há muito tempo. O Matheus faz comida maravilhosamente bem. Então, eu digo, ele fez a comida, a louça é minha. É o óbvio, é uma questão da gente ter equilíbrio nesses espaços. Então, eu estou trazendo aqui exemplos de coisas do dia a dia, mas, assim, é muito importante entender que a responsabilidade, ela é construída, ela não é imposta. E isso precisa estar muito claro para os pais, porque muitas vezes eles acham que vão estar colocando uma situação por imposição, mas eles não fazem, eles não são exemplo. E o adolescente, ele começa a aprender muito pelo exemplo. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que, quando a gente está em temporada, não sei se... eu busco estar à frente, eu busco estar junto, eu busco, seja nos eventos, assim, Sim. colar, e aí como é que está. Por quê? Porque é esse processo que vai construir essa responsabilidade. Então, acaba sendo muito mais no visual, né? É muito mais visual do que auditivo. Exatamente. É uma fase... E assim, eu acho que também não é imposta e também não é jogada. Eu vou voltar um ponto aqui, partindo da perspectiva jurídica, né? Que é o pai que ele larga o adolescente mais velho para cuidar de um irmão mais novo, né? E acha que não, agora você tem responsabilidade ou você tem discernimento para fazer isso. Lembrando que, na perspectiva jurídica, você está abandonando dois incapazes juntos. Se acontecer algum problema, se acontecer algum acidente, a responsabilidade não é do adolescente de 12, 13, 14 anos. A responsabilidade é do pai. Né? E quem vai responder criminalmente é o pai, o crime de abandono de incapaz. Não estou chamando os adolescentes de incapazes nem nada disso. Mas o Código Civil diz que até 16 anos você é incapaz. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso é um ponto. O outro é, o pai ele joga muito na costa da escola, né? É. Não, a escola... Aí quando ouve da escola, não, na escola o meu filho está ouvindo sobre isso, sobre aquilo, não pode ser ensinado. Mas espera lá, então tu quer que a escola ensine tudo para o teu filho e tu não vai ter a capacidade de conversar com ele? A gente até falou sobre isso, acho que né? Sim, no episódio passado, que foi justamente, ó, pai, chega com teu filho e conversa, né? Porque tem coisas que tu pode até reclamar, impedir o que for, mas o mundo tá cheio de coisas negativas que vão chegar ao teu filho. Se tu não conversar, já era. Exatamente. E aí, Mica? Oi. Eu acho que a fase da adolescência é uma fase que o adolescente começa a buscar referências fora de casa. E em casa também, tipo, pessoas mais velhas e tudo mais, os pais. E aí, geralmente, quando os pais fazem o famoso faça o que eu digo e não faça o que eu faço. O adolescente acaba tendo alguns pensamentos e várias coisas do tipo, pô, por que eu tenho que fazer isso e o meu pai não faz? Por que eu não vou fazer isso porque nem o meu pai nem minha mãe faz? E aí acaba tendo esse conflito dentro da cabeça do adolescente. E aí ele acaba, né, não fazendo isso porque os exemplos que ele deveria ter em casa, ele não tem. Sim. E aí acaba, né, vou fazer porque ninguém faz. É o grande porque eu deveria desafio. fazer. É. E isso é interessante, né? O Matheus, eu digo que o Matheus, eu continuo insistindo, ele é meu case. Foi o nosso case enquanto família. E eu até, a gente conversando antes, eu falando para o pastor, eu digo assim, nós nunca tivemos essa coisa do hierarquicamente a mãe que manda, o filho que obedece, né? A gente sempre teve um diálogo muito aberto. E essa questão do diálogo, ele é muito importante para mostrar. Eu nunca disse nem não, nem sim. E o Matheus sabe disso. Eu acho que é por isso que hoje ele é uma pessoa extremamente reflexiva e argumentativa, porque eu sempre coloquei, Matheus, isso é assim, ponto positivo, ponto negativo, à luz da Bíblia, isso assim, e vou pontuando. Mas a escolha é sua. Lembra que toda escolha tem uma consequência. Então, isso é importante. Aí eu abri aqui, né, que eu tinha feito um ressalva, no Colossenses 3:20, ele fala, né? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Isso é um ponto. Então, os pais, eles são, de certa forma, representantes de Deus aqui na Terra. Eles estão trazendo isso.
E aí a gente traz também Êxodos 20:12, quando a gente lembra que é o primeiro versículo com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra. Isso é interessante, eu ouvi isso da minha mãe uma vez, né? Minha época de rebeldia, de adolescente, né? E a minha mãe disse assim, ela usou um termo meio chulo, mas é importante a gente trazer isso para refletir sobre esse papel de pai e mãe. Ela disse assim, eu queria, porque minha mãe não conviveu com a mãe dela, e ela disse assim, eu reclamando que ela não deixava eu fazer as coisas, coisa que adolescente sempre faz, né? Aí, para variar, Parece né? o Lobato Sempre, agora. E aí ela disse assim, eu queria ter uma mãe, nem que fosse uma prostituta, mas eu queria ter uma mãe, porque eu não tive. E aquilo foi um choque para mim. Aí foi exatamente como quando eu entendi esse versículo. Não importa quem é meu pai e minha mãe. A Bíblia não dá condição. Eu só vou honrar o pai ou a mãe se ele for assim ou assado. Honra. Meu pai pode ser, sei lá, ladrão, enfim, corrupto, drogado, bêbado, enfim, ter todas as mazelas do mundo de hoje. A Bíblia não diz para eu honrar o que presta, ele diz para eu honrar. E essa é uma situação muito, para a cabeça do adolescente, às vezes ela é difícil, porque o adolescente ele se irrita, tipo, mãe, eu quero ir para a temporada, e a mãe e o pai dizem assim, esse ano não vai dar. O adolescente ele ainda não tem noção de orçamento financeiro, de vida financeira familiar, de repente a coisa apertou no início do ano, porque às vezes bota o filho numa escola particular, então no início do ano você tem material escolar, a matrícula, mas já a primeira mensalidade, mais farda, mais não sei o quê. Eu estou falando como mãe minha que já vivenciou essa situação. E aí não dá para ir para a temporada, porque o custo está alto para o início do ano. Aí o filho começa a praguejar, quer dizer, então assim, é uma conversa, olha, você não vai, eu gostaria muito, seria meu maior prazer, meu filho, mas você não vai, porque nesse momento a nossa situação... E abrir o jogo. Por que o filho não pode saber da situação financeira da família? É uma família. Então, assim, olha, não tenho condições. Hoje eu estou pagando X de escola, X disso, seu material escolar, sua farda. Lá exigiram que o tênis fosse todo preto e o seu é preto e branco, não pode ser esse, eu vou ter que comprar outro. Algumas escolas têm algumas exigências. Então, é algo que a gente vai levar para o adolescente, para o adolescente, e que ele começa a refletir. Bom, meu pai gostaria que eu fosse, mas ele não tem condições. Muda o contexto. Aí você faz com que aquele adolescente entenda o processo, né, e ele entenda, poxa, o que eu posso fazer? Vou dar um exemplo, aí eu vou usar ele, né? De novo. Eu lembro que ele queria um Game Boy, isso... Criança, ainda não era adolescente. Game Boy. Aí o que ele fez? Nintendo DS. Nintendo DS. Esse joguinho de mão. Ele foi com a vizinha, negociou trufa e começou a vender na escola. Ele vendia por 6 meses e eu não sabia. Aí um belo dia a coordenadora liga para mim. Mãe, Mônica, tu tem trufa aí? Não sei o quê. Eu, trufa? Trufa de quê? Como assim eu tenho trufa? Não, das trufas que o Matheus vende. O Matheus vende trufa? O Matheus está vendendo trufa? Poxa, Matheus. Aí eu disse, ela disse, tu não sabe, aí fui atrás da história, né? O que aconteceu? Ele fez um acordo com a minha avó, que já é falecida, e a minha avó disse que se ele conseguisse o dinheiro para ele comprar o jogo, ela compraria os cartuchos, né? Era mais ou menos isso. E ele passou 6 meses vendendo e juntou o dinheiro vendendo as trufas na escola para comprar o joguinho, e ela foi lá e comprou 2, 3 cartuchos. Eu lembro dos cartuchos porque era tudo de Pokémon. Eu tenho todos até hoje. Ainda tem hoje. Né? Então, assim, para ver, então, assim, se há uma conversa com o adolescente vai fazer a mesma coisa. Ele vai vender trufa, ele vai vender brigadeiro na escola, ele vai vender brownie para casar. Né? O Ministério da UPA adverte, fala para os seus pais, mas não deixe de vender. Mas assim, e aí isso gera a responsabilidade, que é o principal ponto que a gente está trazendo aqui. E só complementando, porque assim, eu acho engraçado, hoje existem N fórmulas, né? Porque, principalmente nessa parte de finanças, a parte financeira da família, né? Você vê, o Fantástico sempre tem. Não, agora a gente vai chamar, sei lá, o Max Geringer para ensinar os pais a discutir finanças com os filhos.
aí tem que mostrar planilha para a criança, e não, agora eu vou te dar mesada e tu organiza o valor que tu vai gastar com a mesada para tu aprender como lidar com o dinheiro. Cara, eu nunca, assim, a gente teve raras tentativas de eu ganhar mesada e nunca durava muito tempo. A gente nunca sentou assim pra... Agora eu vou abrir as finanças, não sei o que. Eu acho que mais quando eu era mais velho mesmo, assim. Mas eu sempre tive a noção, pela conversa que eu tinha com meus pais, que era, ó, nós temos X esse mês, dá pra comprar isso, não dá pra comprar isso. E hoje, até quando eu converso, sei lá, com a Ábida ou com a minha sogra, eu penso assim, poxa, mas naquela época o valor de X era tanto e agora mudou tanto o valor, porque eu lembro de coisas que a gente sempre ia fazer supermercado juntos, a gente compartilhava esses valores que a gente tinha para gastar. Então isso, apesar de não ter essas inúmeras fórmulas que se inventam hoje em dia, funcionou para eu aprender a lidar com dinheiro, né? Tanto que a mãe, acho que com certeza vai reforçar essa ideia aqui, que eu sou mão de vaca, né? Muito, nossa. Mas é interessante isso que ele fala, porque assim, eu acho que é uma das coisas que a gente não pode deixar é que se torne uma reunião de família. Está na hora da reunião, vamos sentar aqui na mesa, abrir aquele rolo, sabe? Não precisa dessa formalidade. Às vezes a gente está ali na cama, família reunida. Gente, olha, esse mês a coisa apertou, a gente vai ter que dar uma segurada. Então, tipo, esse mês não tem a saidinha no restaurante, ou não tem o cinema com a pipoca, porque a gente até um dia desse, numa brincadeira de cinema e pipoca, lá foi R$100 e poucos. Então, não é fácil você hoje fazer um passeio, né? Então, são situações que, se você compartilha com o seu filho, e isso desde pequeno, não precisa ser só na adolescência, é importante que ele entenda o contexto que ele vive, para que ele não cresça num ambiente onde ele acha que tudo tem, que tudo é possível, e que na hora que ele se confrontar com uma situação apertada, ele não fique desesperado. Eu tenho casos de pessoas próximas à minha família que viviam muito bem, obrigada, que nunca soube o valor de nada, e aí, de repente, de uma hora para outra, perdeu os principais parentes, né, a tia e a avó, e a pessoa ficou sem chão. E perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo porque não sabia o que fazer, porque não foi educado, foi criado numa redoma, protegido. Então, assim, isso é importante para que você traga a responsabilidade, e isso faz com que o adolescente amadureça a ideia dele daquilo que ele quer ter. Quer conquistar? Quer ter algo? Né? Então, ele precisa passar por esse processo e ver que, dentro da casa, o pai também financia, o pai se programa. Né? Quantas vezes o Matheus acompanhou a gente programando férias? Né? Até isso, mas não é aquela formalidade de... Eu sou sempre controladora, né? Então eu era da planilha. Mas eu não abria a planilha. Eu dizia assim, ó, a gente vai pagar tanto, a gente vai gastar tanto e a gente vai ter tanto. Então, nossas férias têm que estar encaixadas nesse valor. Eu sempre fiz esse trabalho. E faço isso até hoje. Tanto que às vezes assim, mas tu consegue fazer, comprar? Eu digo, eu faço, mas eu tenho um planejamento. Então, eu sei que está saindo, vamos supor, esse mês eu deixo uma última parcela de R$1.000 de X situação, e eu sei que eu estou precisando de tais coisas. Então, eu já programo para no mês que vem entrar outras situações e eu continuar não gastando aleatoriamente, mas situações que são importantes para uma estrutura da casa, enfim, seja lá o que for. Então, é algo que você precisa aprender a compartilhar. Eu não sei como que a Mica vê isso, mas eu penso que talvez isso até sensibilizasse um pouco mais o adolescente para entender quem é esse pai e essa mãe que trabalha de segunda a sexta, que muitas vezes se priva de um lazer, né, de alguma coisa, porque nós pais, a grande maioria, não digo todos, mas a grande maioria finda abrindo mão de coisas para si em detrimento do filho. Sim. Né? Então, eu não sei como é que ela vê essa situação, mas se ela participa dessas situações, se ela ouve isso, ou se isso é muito entre o pai e a mãe, e ela, como filha, não se envolve muito nessas questões. Eu acho que o diálogo, né, na família é muito importante. E, geralmente, isso sempre aconteceu na minha casa. Só que, ultimamente, como eu tenho estado tanto tempo fora, não tem acontecido tanto. Mas, sim, acontece na minha casa, nós conversamos, inclusive, sobre as férias e tudo mais. Eu acho muito legal, porque eu nunca fui uma criança de viajar, essas coisas. Eu comecei a viajar, sei lá, 2020. A primeira vez que eu entrei em um avião foi em 2020.
E a minha irmã... Tu entrou, veio a pandemia e fechou. Nós pegamos Covid nessa viagem. Inclusive, a minha irmã, que é mais nova, ela tem 8 anos. Ela viajou nessa viagem, ela tinha 6 anos. E aí eu fico, meu Deus, a minha irmã é privilegiada, graças a Deus. E aí, a primeira vez que a gente sentou pra conversar sobre a gente tem tanto dinheiro pra gastar nessa viagem e tudo mais, foi em 2020. E aí, essa viagem deveria ser no final de 2019, isso aqui, né? Deu errado. E aí, a gente começou... Teve a pandemia, e aí a nossa viagem foi adiada. E aí, o meu pai, ele juntou mais dinheiro, e aí a gente conseguiu ter umas férias, meu Deus. Mas enfim, aí... O que aconteceu? Nessa viagem a gente não conseguiu fazer tudo que foi planejado, mas planejamento é muito importante, porque nós pegamos Covid, né? Então a gente teve que voltar para Manaus e essas coisas e tudo mais. E eu acho muito importante, muito importante, muito importante. Há uma necessidade mesmo. Sim. E eu achei bem legal esse ponto que responsabilidade não se deve ser jogada. Achei legal essa palavra, né? Ser jogada num período da vida do adolescente ou de quem seja. Pode ser construída, né? Já vem desenvolvendo. Exato. E é claro que cada momento você vai usar uma linguagem, vai usar... E até então, fazendo que o adolescente, já como o nosso campo, né? É esse gap de 12, 18 anos, já dar a ele a oportunidade de entender, cara, dentro da história da minha casa, da minha família, qual é a minha responsabilidade? Né? No que, então, que eu devo ser... Qual é o meu papel, né? Qual que é o meu papel? No que eu devo ser responsável? E aí, pensando nesse lance, assim, há responsabilidades, há tipos de responsabilidades que podem ser mais evidentes na adolescência e como que a gente poderia, assim, meio que numerar, colocar uma ou outra em relação a essa situação da responsabilidade mesmo do adolescente. Porque a gente trouxe aqui que às vezes a gente cobra algo, que às vezes a gente nem deu know-how para o adolescente ter, e aí usamos o termo de responsabilidades, mas são mais obrigações do que responsabilidades, e que reflete amanhã na vida. Né? E às vezes e aí, quando chega na sua fase adulta, chega no seu casamento, usa muitas vezes o termo de responsabilidade, mas é como se fosse a minha obrigação. Daí até o lance você falou assim, achei muito, muito legal esse lance assim, da janta e da louça. Poxa, eu compreendi que ele domina o menu. O menu. O cardápio. É o homem, é o maître. Eu costumo dizer que até o ovo frito, que poderia ser normal, ele é gourmet. Aí eu vou me meter na cozinha? Não posso. E aí, beleza. Eu quero comer sempre uma boa comida, então... Eu me sinto na responsabilidade, não na obrigação, porque quando eu não fizer, eu sei que ele vai fazer se for necessário, mas, cara, eu quero estar ali. Então, assim, esse lance, quais as responsabilidades do adolescente? Ou como a gente já ir abrindo os olhos do adolescente para falar, isso aqui pode ser algo eu posso tomar como responsabilidade, né? Ou depois o pai fala assim, cara, isso aqui é seu. Como que a gente poderia... Quais seriam essas responsabilidades? Ou se tem como a gente colocar algo? Isso é interessante. Eu trouxe aqui, né, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e um manual do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na verdade, é como se fosse um estudo detalhado sobre o ECA. Legal. Se você olhar, em nenhum momento tem responsabilidade da criança e do adolescente. Não tem. Isso aqui não trata... sobre responsabilidade, sim, das pessoas responsáveis, dos seus cuidadores, sejam os pais, sejam adotivos, enfim, quem é que cuida da criança e do adolescente. Por quê? Porque ele entende exatamente o que diz a jurisprudência, que fala que é incapaz, ele não tem autonomia. Né? Então, quando nós, pais, damos autonomia para um adolescente, significa que eu preparei esse adolescente para... Tá? Então, aí entra esse processo. Existe níveis? Existe. Mas eu preciso preparar. E onde eu, enquanto educadora, aprendi isso? Eu trabalhei na escola Concórdia, que é a escola da UBRA.
E a gente tinha uma política dentro da escola com os professores contratados que eu só mandava o professor embora depois que eu esgotava a possibilidade com ele. E que muitas escolas de rede particular não fazem isso. Tipo assim, o professor não deu uma boa aula, não está legal, vamos, no final do ano, a gente manda ele embora. Mas nunca chega com cara e diz assim, senta aqui, ó, isso aqui não está legal, isso aqui poderia melhorar aqui. Então, isso serve para o adolescente, né? No sentido de dizer assim, olha, isso aqui não está certo, organiza melhor, limpa melhor, recolhe o lixo do teu quarto, a roupa suja é aqui no balde, roupa enxovalhada pendura aqui, toalha no banheiro. Essas coisas você precisa acompanhar até que aquilo se internalize, né? Como cultura da tua casa, porque eu venho de uma família com uma cultura, caso com alguém que vem com uma outra cultura, e nós vamos construir a nossa. A partir desse momento, é a nossa identidade que está sendo construída e sendo levada para esses filhos. Então, o adolescente, ele necessita dessa estrutura. E eu lembro que o Matheus, tu tinha quantos anos quando tu fizesse a viagem para Vitória? 2014. 14 anos, agora. não? Não. E não. Ele era presidente da UPA na época e ele foi para o Encontro Nacional Acho que da eu tinha UPA. 17 anos, se não me engano. 16, 17 anos, né? Ele era menor de idade. E eu tirei um cartão de crédito adicional para ele, comprei passagem e disse, vai. Tiramos identidade, tudinho. E ele viajou só. Aí todo mundo, tu é louca! Aquela discussão, né, de me chamar de irresponsável, eu disse, não. Eu sei a educação que eu dei para o meu filho. E eu dizia para ele, porque não era chegar em Vitória e pronto, tinha que pegar um ônibus para não sei para onde, porque era no clube não sei de onde, enfim, ele ainda ia fazer um percurso. E eu tirei o cartão e disse assim, isso aqui é para uso emergencial. Se sumir todo mundo, você tem um cartão de crédito, com o meu limite de conta é igual ao seu, vá para um hotel, né, procure esses de rede, IBIS, falamos assim, vá para um hotel e a gente verifica depois como é que faz. Lógico, não precisou, deu tudo certo. Ele foi para a conferência, foi, voltou, viajou sozinho. O pai só soube depois que ele voltou. Ai, que coisa. Não, mas óbvio que lá a gente também estava com o pastor Júlio. Aí encontrou lá, mas o ir A e vir, ida, a volta, questão o mesmo, translado. o translado, ele estava só. Eu nunca tive medo. Essa coisa do pegar um ônibus sozinho começou, ele pegou muito ônibus comigo, depois foi pegar um ônibus só, né, até que ele sofreu uma situação, 2 horas da tarde, o assaltante passou e tirou isso ele já na faculdade, né? Estava indo para a UFAM. E aí o assaltante passou, botou uma arma e pediu o celular dele, ele voltou branco, assim, da cor do... Ainda olhou assim, calma, mãe. Aí, calma, mãe, Calma, como é que é? Calma, mãe, ok? Aí desde esse dia a gente passou a ou deixar, e aí logo em seguida ele... Porque ele, ainda tem esse detalhe, quando ele entrou na faculdade, ele ainda era menor de idade. Ele ainda não tinha habilitação. Então, ele não podia ir de carro. E aí... Eu não sabia dirigir também. Não sabia dirigir. Um ponto. Outro ponto, aprender a dirigir também lá pelo Monte Sião, que aí eu cheguei e treinei algumas vezes com ele por lá. E aí, assim, depois foi fazer aula com o Jean e tal, e aí passou de primeira... Aí ele passou a ir de carro para a faculdade, a gente cedia o carro para ele para a faculdade. Mas enquanto ele não tinha habilitação, nós dávamos nosso jeito, nos dividíamos para buscar e deixar, ou às vezes ele pegava carona com um dos meninos, mas a gente ajudava no combustível, enfim, né? Então, assim, é algo que se construiu. Então, eu insisto no termo construção para todo esse processo. Então, existem prioridades? Existe. Eu acho que quando chega na adolescência, eu acho que não cabe mais os pais arrumar, por exemplo, o quarto do filho. O filho ele tem que ser responsável. O máximo é no dia da faxina, ir lá e trocar o lençol, a toalha, porque ele não tem esse time ainda. Mas o dia a dia, dobrar seu lençol, guardar seu pijama, botar o sapato na sapateira, pendurar a toalha, sabe? A organização mínima, isso é responsabilidade dele. Né? Se você sujou, limpe. Né? Então, por isso, então, são pequenas coisas de... Eu vou sair da escola, eu tenho um trabalho para fazer, eu preciso me reunir, comunicação. Né? Essa coisa dele ter responsabilidade, mãe, estou na casa do fulano, a gente está reunido, fazendo um trabalho, quando acabar daqui, os pais dele, como se for muito tarde, os pais vão me deixar, então eu ligo para vir me buscar. Enfim, essa é uma situação que a responsabilidade ela é um ponto que vai partir desse diálogo, dessa convivência e da comunicação.
da família. Por isso que eu vejo que quando às vezes os pais eles insistem muito nessa imposição hierárquica de eu sou o pai, você é o filho, você obedece, eu mando, isso cria, às vezes não é nem um distanciamento, mas é um abismo. Isso é muito arriscado, principalmente no mundo de hoje. No mundo que a gente vive, não só por conta das questões tecnológicas, mas enfim, por tudo que o mundo oferece. Porque hoje está muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais urgente, né? E chegando muito mais cedo. Né? Então, antes você via meninas de 15 anos, 14 anos entrando na prostituição. Hoje você vê meninas de 11, 12 anos. Né? Então, isso é algo que a família precisa olhar. Né? Então, a responsabilidade ela é um fator muito grande, mas essa responsabilidade ela é gradativa que a família vai colocando para esse adolescente. Não pode ser imposta, senão vira obrigação. Aí a obrigação ela é peso. Uau! E aí, Mica, você que é a mais jovem pós-adolescente? Acho que essa parte de o pai impor, né? Falar, eu sou o pai e tu tem que me obedecer. Eu acho que isso acaba criando uma barreira, né, entre o diálogo, né, que eles deveriam ter, o pai e o filho. E aí o adolescente fica tipo, se acontecer tal X situações acontecem, né? E aí ele fica, caraca, eu converso sobre isso com os meus pais ou eu não converso? Porque se eu conversar, ele vai fazer isso. E aí essa parte eu lembro que como eu falei na outra vez, né? Que o adolescente ele começa a procurar pessoas como referência fora de casa. E aí, essa parte eu acho importante porque, sei lá, um discipulador. E aí, o adolescente vai chegar com essa pessoa e vai saber que pode contar com ela. E eu acho muito importante ter essa pessoa fora, que não seja o pai ou a mãe. Essa referência é muito importante para o adolescente, porque quando acontece alguma coisa, é com essa pessoa que ela vai falar, se ela não quiser conversar com os pais. E eu acho importante também ser uma pessoa que é sábia à luz das escrituras, porque se a pessoa não tiver essa sabedoria, ela vai dar um conselho para o adolescente seguir. Exato. Que não é um conselho que ela deveria seguir, né? Falando da palavra de Deus. E eu acho muito importante. Muito, muito, muito. Eu sempre falo muito importante, né? Mas enfim, é importante. Isso que ela coloca é uma preocupação muito grande, porque nem sempre o adolescente tem alguém para discipular. E ele vai buscar no coleguinha da escola, no amiguinho da escola, que muitas vezes não conhece a palavra, que não conhece. Aí vai levar, tipo, não liga aí, acaba fazendo tudo errado. Fazer tudo errado. Né? Então, assim, é preocupante essa postura, né, do pai que eu mando, você obedece. Né? Eu acho que, eu acredito que essa construção ela tem que ser do berço. Essa ligação ela tem que ser do berço, ela não tem que esperar chegar na adolescência. Né? E o próprio fator de distanciamento, porque quanto mais cedo o pai traz essa relação para si, né, menos distanciamento. Porque se deixar para fazer isso na adolescência, o abismo já não é mais distanciamento, é um abismo já está construído. Né? Então, assim, não tem como a gente mudar as coisas do dia para a noite. As relações não vão ser afetivas. E é um problema hoje muito grande. E eu percebo isso, inclusive dentro da nossa igreja, a dificuldade que adolescentes têm, por exemplo, de dar um abraço no seu pai. Entendeu? E aí há um outro lado. E olha que nós não fomos de cobrar, nós nunca fomos esses pais rígidos. Mas por trazer essa orientação muito bem estruturada, e eu coloco essa culpa em Deus mesmo, porque eu digo assim, a gente brinca, culpa, lógico que não é culpa, mas assim, Deus nos capacitou de uma tal forma para trazer essa orientação para o Mateus, para ele assumir essa responsabilidade, que muitas situações que ele ia fazer prova de concurso ou de alguma coisa assim, a gente evitava até falar, porque ele tinha tanta responsabilidade, que ele se cobrava tanto, que eu preferia não tocar no assunto, porque eu via que aquilo mexia muito com ele. Então, eu nunca precisei chegar e tu já fez teu dever, ou tu isso e aquilo, porque ele entendia a responsabilidade dele. E isso é legal, né? Porque você tem uma estrutura
já organizada na cabeça daquele adolescente. Lógico, nós temos adolescentes que têm essa estrutura. A Mica está aqui, eu percebi que a Mica é uma pessoa que tem consciência do papel dela, de quem ela é. E eu também dessa sou uma relação pessoa que me cobra bastante. que cobra bastante. E o sei. Matheus já me viu sofrendo por causa disso. Eu lembro na organização da temporada, esqueci o nome dela, da lourinha A do Letícia. cabelo curto. A Letícia. Letícia. Gente, a Letícia, ela se cobra demais também. Né? Então, assim, isso é reflexo provavelmente de uma relação familiar que também mostra para ela essas questões do quanto é importante ser responsável. É isso, é mostrar a importância de ser responsável. Então, eu não vejo que existem graus ou estabelecer itens que o adolescente deve ser responsável, não. Até porque cada ser é ímpar, né? Então, não dá para eu dizer que existe uma tabelinha aqui, olha, isso não é e tal. Mas, assim, isso é muito reflexo desse meio que esse adolescente vive, em casa, principalmente, e como essa criação se deu para ele levar esse reflexo para fora de casa. Uau, legal. E mudando, assim, aproveitando também o exemplo da Mica, né? Mudando, assim, um pouco o nosso foco, porque eu acho que a gente está muito na visão do pai, Aham. mas eu acho que uma forma do adolescente conseguir testar essa responsabilidade, muitas vezes, é dentro da igreja. Eu tiro pelo meu exemplo, eu acho que a Mica tem mais vivência disso hoje, né? Tem. Porque quando eu era adolescente, eu lembro que eu comecei a fazer o treinamento e fiz parte do Geração Futuro uma época. Isso tudo em 2013. Eu fiz o treinamento do Geração, eu fazia o ALA, eu era líder de grupo familiar, e eu acho que no final de 2013 eu comecei a fazer parte da diretoria da UPA, se não me engano. Então, assim, naquele momento, e quando eu olho, eu penso que é muita coisa reunida, mas foi uma oportunidade que eu tive de testar as responsabilidades, né? Porque você quer ter responsabilidade, seja testado, mas às vezes, por causa da família ou pela falta de oportunidade no mundo, você não tem como assumir isso. Mas aqui na igreja, né, eu digo principalmente na nossa igreja, você tem essa oportunidade, né? Sim. O adolescente, Nossa ele pode... igreja é uma igreja... Desculpa, Matheus. Pode falar. Nossa igreja é uma igreja que... Eu acho que é a igreja que tem muito mais coisas para fazer, tipo, de trabalhar e servir essas coisas. Tem várias áreas, tem vários N ministérios e muitos lugares, em todos os lugares estão precisando de pessoas. E a igreja é uma igreja grande, né? Sim. Então, acho que por isso tem muito lugar pra gente fazer isso. Então, eu acho muito legal, porque eu gosto muito, né, de fazer isso. E eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu acho que a nossa igreja dá muitas oportunidades pra gente testar esse nosso lado. Então, eu acho muito legal essa parte da nossa igreja. E aí você aprende... Assim, eu não tô passando nenhuma fórmula para você meio que querer passar a imagem que você não é, mas essas coisas que eu me meti a fazer quando era adolescente me ajudaram em muito, assim. Sim, ajuda A bastante. testar e a encontrar algumas responsabilidades e algumas E características você descobre eu- que você gosta e que você não gosta também. Sim, que eu não conhecia, ou que eu nunca tinha sido testado. Por exemplo, hoje, não só aqui, mas, sei lá, falar numa audiência ou ter alguma diligência com o magistrado, ou então falar mesmo no púlpito, dar uma palavra, alguma coisa, começou quando eu era adolescente. Porque, ó, a mãe lembra, não era tão fácil para mim falar em público, né? Eu até também não. falava, né? Eu não falava de jeito nenhum. E hoje, né? Olha, plagiando o tio bem, né? Essa parte Quanto foi... maior Com poder, grande maior poder, responsabilidade. grande responsabilidade. E aí eu lembro de uma vez, o Ai, pastor ai, ai. Wesley um dia podia testar isso com a Mica, né? A gente foi fazer um evangelismo e tudo mais, aqui na época do carnaval. E aí chegou domingo à noite, o pastor Júlio, não, a gente vai ali na frente falar sobre evangelismo. E eu achava que era só para fazer aquela parede de gente que fica atrás, né? O pastor vai, sobe e fica aquela parede de gente atrás Ai. no palco, né? Aí o pastor começa a falar, não sei o que, o evangelismo e tudo mais, agora eu vou chamar aqui o Lobato para falar. Isso é Pedras Vivas lotado, aí lá vai eu. Gente, o Então, né? evangelismo foi muito bom, sei lá, 1000 e poucas pessoas ali. Então foi muito legal, é isso. Eu acho que o senhor pode um dia testar assim com a Mica também. Eu acho que se Fazer o impacto fizesse evangelístico. isso quando eu entrei na igreja, eu ia morrer lá na frente. Mas hoje tá de boa. Mas isso foi importante, assim, foi no mesmo período que eu fui apresentar a competição do júri simulado lá na Eita. faculdade. Ah, eu meti ele nessa jaca. Não, isso na verdade foi dentro da própria faculdade que levantaram pra gente fazer. Só que eu lembro que no início começou justamente, eu tava super nervoso.
Aí chegou um momento que, cara, não, eu falo pra tanta gente, eu sou líder de grupo, como é que eu não vou conseguir fazer isso aqui? Eu peguei, fui lá, peguei o livro, o cara tinha rasgado uma página da Constituição, eu peguei, não, mas isso aqui, blá, blá, blá. Eita. Botei isso pra fora, sabe? E você vai justamente testando. A Mica, tu faz parte do Quinice também, né? Na verdade, eu tô só na comissão do 15 Tá agora. na comissão do Quinice, Porque né? estou no Doma. Mas tá vendo? Tu começa no ministério de adolescentes de dança e depois tu tá no ministério que já é para toda a igreja. Né? Exato. Se encontrando no trabalho ministerial. Eu pensei em tudo isso porque me veio à cabeça o exemplo de Samuel. Samuel, capítulo 2, versículo... 1 Samuel, capítulo 2, 18, fala que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E é interessante porque se a gente olhar o contexto, não é obviamente o nosso, mas ali Eli estava num momento muito difícil com os próprios filhos e surgiu essa oportunidade para Samuel falar. E Deus usou ele. Né? Assim como me usou quando eu era adolescente, como tem usado a Mica, e tem nos dado essa capacidade de não só levar o evangelho, ministrar, mas ser testados. É o que eu sempre bato no ala. Né? O versículo do ala é o quê, Mica? Agora, eu esqueci. Procura apresentar-te a Mateus. Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E... Ai, eu pensei que vocês não iriam fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Que maneja bem A palavra de a palavra da verdade. Mas Desculpa, o primeiro Matheus, ponto... muito tempo aqui. O Eles primeiro cobraram ponto... isso da gente no primeiro módulo, vamos, né? Sempre eu falo do versículo, sai daí. Não, no primeiro módulo vocês falavam muito mais. Não, mas depois a gente presume que vocês aprenderam. Não vamos presumir mais. Enfim. Todos os módulos. Desculpa, Matheus. Mas o que eu sempre falo é procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que você vai ser aprovado sem ser provado? Né? Como é que você tira um 10 sem fazer uma prova antes? Então nós temos que ser provados dentro da igreja, né? Dentro do nosso serviço ministerial. Eu tinha um colega que ele era muito, muito sem vergonha, né? Que ele só dizia que ele queria... Que ele só queria, assim, ele queria casar, ter filhos, e aí sim é que ele ia para a igreja, né? Aí eu penso, tem muita gente que está acostumada com essa ideia de que vai casar, vai ter filho, vai vir para a igreja no dia de domingo, está tudo resolvido. E eu não estou falando de pessoa que era católica nem nada, estou falando de protestante, né? Então eu tenho esse pensamento que a gente não pode ser esquenta-banco de igreja, seja da criança, seja o adolescente, seja o adulto. E como é que a gente vai aprender a não ser esses esquenta-banco de igreja? Na adolescência, servindo. Porque, às vezes, eu acho que para o adolescente estar nesse contexto é muito mais fácil para ele criar essa cultura de servir ao Senhor do que o adulto que chegou agora, que está acostumado com outras ideias, que não tem essa prática, veio de outras igrejas. A construção. Até ele entender que ele tem esse dever, né, é diferente do que o adolescente tem, que é muito mais rápido, porque o adolescente tem o desejo de fazer parte. Né? Então, quando ele faz parte, ele começa a assumir essas responsabilidades e começa a fazer diferença no reino, como Samuel fazia no Antigo Testamento. É interessante isso que ele coloca, e aí eu faço o gancho em cima do que a Mica colocou, de que a igreja ela tem muita coisa para se fazer. E o adolescente é a pessoa certa. Porque ele ainda não trabalha, né? Então ele não tem a carga horária dele cheia, ele só estuda. Né? Então, assim, eu vejo que a gente poderia aproveitar muito mais o adolescente. Por exemplo, eu acho muito legal o grupo de recepção. Mas por que adolescente não está no grupo de recepção da igreja? Olha, queria falar, aproveitar o gancho. Sabe? E agora nós temos o Conecta Religados. Entendeu? Opa! E aí eu acho que tem que ter essa coisa do adolescente também fazendo parte do grupo da recepção. É um adolescente que está nos visitando quando faz, na hora do culto. É um adolescente que tem que ir lá entregar, não é alguém daquela senhora, ou o grupo da SAF, ou sei lá. Enfim, sabe? São coisas que eu acho que a gente precisa instigar. Desejo ele já tem. Né? Mas eu acho que isso daí seria muito interessante, a gente instigar o adolescente a estar mais participar ali daquele processo da igreja. Então, assim, olha, adolescente, você tem obrigação, a gente vai todo domingo, na hora do culto, a gente vai fazer aqui uma equipe para ficar lá na frente. Porque eu já vi que tem senhoras que chegam de carro e carro é uma certa distância. Você está responsável em trazer essa senhora para dentro da igreja, esse senhor, essa pessoa de mais idade, vai acompanhar, né? Fazer esse choque de idade mesmo, é uma responsabilidade, entendeu? E ele ter prazer, ele está servindo.
Ele está servindo. Então, é algo nesse aspecto, sabe, assim, de você estar ali, se colocar... Quando a gente trabalha, né, essas formações, não só do ALA, mas preparação dos líderes que vão acompanhar em temporada de férias ou retirupa, é uma das coisas, você tem que ter muito claro que o teu trabalho é servir. Né? E esse servir com responsabilidade não tem algo mais prazeroso. Então, eu vejo que o adolescente ele tem muita coisa para fazer aqui na igreja, né? Não é só em musical, não é só no Doma, não é assim, são situações pequenas que ajudam, né, de trazer essa união do corpo, né, que é o nosso papel. Né? Então, assim, aproveitar melhor, sabe? Engajar mesmo, buscar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Então, vamos fazer o seguinte, uma vez por semana, você vai visitar a irmã... Joquebede. Né? Joquebede. Eu já ia cantar. Você vai lá visitar e você vai ler durante 1 hora a Bíblia para ela, porque ela já não consegue mais ler. Por que não? Ou então vai ler um livro, sair um livro interessante, né? Então, assim, e aí a troca de A experiência. mente já está borbulhando, né? Exatamente. Então, e é uma responsabilidade. Não precisa ser durante a semana, vai no domingo à tarde. Sim, né? sim. Então, É uma responsabilidade e uma coisa que sempre aflige o adolescente, mas é uma oportunidade de testar os dons espirituais. É uma coisa que a gente sempre reforça no ALA, o módulo intermediário, a gente tem uma aula sobre dons espirituais, e o que a gente sempre fala é, tu não sabe teu dom, e o adolescente sempre está em crise, eu quero ter dons, eu preciso descobrir o meu dom. Tu tem que sair do teu lugar e fazer alguma coisa. Exato. Né? A gente teve as apresentações finais do módulo intermediário agora no sábado, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o testemunho da Raquel, porque ela viu no exemplo de Catherine Zell, que foi a chamada de mãe dos reformadores, porque ela acolhia vários reformadores, esse dom dela de acolhimento, de receber as pessoas, e ela viu isso refletido na vida dela, e ela conseguiu encontrar o próprio dom. Então, assim, um momento maravilhoso quando você vai, pesquisa, vai para a prática e vai exercer o ministério, vai se preparar ou vai começar a realmente fazer uma atividade que você encontra, né? Às vezes a gente não precisa ter, porque a gente fica muito ludibriado com essa ideia de não, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que profetizar, ter visões, e óbvio, eu não estou desmerecendo em nenhum momento esses dons, mas existe uma gama muito grande de dons que estão aí registrados em Romanos 12, Coríntios 12, acho que Romanos 7 também, lá, e que você pode testar justamente no trabalho ministerial, tanto no Kines, tanto na recepção, tanto no teatro, tanto ajudando o Marcos ali na produção dos devocionais para a gente, ou estando dentro do trabalho da diretoria, o que quer que seja. Então, a gente precisa assumir essas responsabilidades até para descobrir quais são os nossos dons. Os meus dons eu só fui descobrir quando me tornei líder de grupo familiar. Quando eu passei pela geração e percebi que talvez não fosse muito bom para mim cuidar de crianças, que não era o meu chamado, mas me encontrei dentro da UPA, justamente cuidando e ajudando adolescentes. Esse é o meu chamado, trabalhar com os adolescentes. eu vou fazer uma pergunta de novo para mim. E aí, tu é Marta ou tu é Maria? Olha, eu sou a que trabalha, que gosta muito. Na verdade, eu tenho um probleminha de freio, entendeu? E aí, desculpa. É porque, tipo, eu gosto muito de trabalhar. Tô me vendo na mica. Então, te levanto o meu, tinha que alguém me frear. A minha mãe, os meus pais, né, e a tia Ana conversam muito comigo sobre isso, porque eu começo a trabalhar, começo a fazer várias coisas, e aí não consigo parar nunca mais. E aí eu fico, não. Esses últimos tempos eu tenho trabalhado isso em mim, pra eu não ficar sobrecarregada, né? Porque teve uma época que eu tava fazendo tanta coisa que eu me sentia sobrecarregada, eu tava, meu Deus, exausta. E aí eu tenho esse probleminha de parar. E eu tava até tendo um estudo com a tia Ana, de devocional, que é o livrinho lá do... Quem que é? Esqueci. Enfim. Multiplix? Do Multiplix, não? Eu tava tentando Francis lembrar Chan. o nome. Isso, Francis Chan. E tem um capítulo lá que fala sobre isso. Fala sobre se permitir ser a pessoa que, né? Se permitir escutar e não só ser a pessoa que está falando
A pessoa que é assistida por outras pessoas, assistida no sentido de Cuidado, né? Cuidado. assistência, isso mesmo. Não ser só a pessoa que está sendo a pessoa que está assistindo. Cuidado. E aí, às vezes eu tenho esse probleminha de deixar as pessoas me servirem, né? Eu sempre tenho que ser a pessoa que está servindo. Eu gosto disso. Claro que é pra honra e pra glória de Deus, né? Mas eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de estar com os meus irmãos, os meus amigos, gosto de fazer atos de serviço para eles, né? E eu acho que é importante a gente ter um tempo de parar e escutar também. Porque às vezes a gente está fazendo tantas coisas que a gente não escuta o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente acaba pegando o trabalho de outras pessoas pra gente, acaba Centralizando, né? Exato. Eu estava lendo um livro que fala como ter o coração de Maria no mundo de... Não, como ter o coração de Marta no mundo de Maria. Ou ao contrário. Enfim, eu sempre confundo. Mas ele fala de uma história que um cara, ele estava caminhando, né? Subindo para uma colina. E aí ele conta várias histórias, como se fossem... Como que é o nome? Ah, esqueci agora. Enfim. Parábolas? Como se fossem parábolas? Tipo, como se fossem parábolas. Eu tava procurando outra palavra, mas E aí, ele sobe, Deus aparece pra ele, né? E aí fala, eu preciso que tu leve essas 3 pedrinhas pra mim. Inclusive, foi a tia Cristina que me deu, a mãe da Nath, Natália Ferreira. Obrigada, tia. Enfim. E aí, Deus fala pra ele levar essas 3 pedrinhas no alto de uma colina. E aí, ele coloca as 3 pedrinhas na carroça e vai, né? Vai levando. Só que nesse caminho existem várias vilas. E aí nessas vilas existem outras pessoas que também gostariam de levar suas pedrinhas para cima dessa colina. E aí ele chega na primeira vila e uma pessoa fala, eu preciso que tu leve essa rocha para mim. E aí ele vai, coloca a rocha. Já que tu tá indo para esse caminho, né? Eu vou aproveitar e colocar a minha rocha junto com as tuas. E aí ele vai e leva. E aí disso ele já tem uma rocha e mais 3 pedrinhas. E aí ele continua e no final do percurso ele tem várias pedrinhas na carroça dele e aí ele fala que tá cansado, que não consegue mais levar de tão pesado que tá. E aí ele fica com raiva, ele se frustra por causa disso. Mas aí ele pergunta de Deus, por que o Senhor me deu esse trabalho se eu não consigo fazer? E aí Deus chega e fala assim, eu não pedi para te levar tudo isso de pedrinhas. Eu pedi para te levar as 3 pedrinhas. E aí ele vai tirando, e aí ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados, porque o meu fardo o meu Leve. fardo é leve e o meu jugo é suave. E aí, enfim, né? Às vezes a gente tá tão querendo tanto servir que a gente pega qualquer coisa que as pessoas pedem da gente e acaba ficando cansado por causa disso. Mas na verdade não é isso que Deus pediu pra gente fazer. E eu acho muito importante a gente ter essa mentalidade, né? De, é isso que Deus pediu pra eu fazer? É isso que Deus quer que eu faça? E aí, às vezes, eu fico, cara, Deus quer que eu faça isso? E aí, ultimamente, eu tô tendo esse filtro, né? Mas antes eu não tinha. Então, eu fazia qualquer coisa. Deus, eu quero muito servir. Então, qualquer coisa eu tô fazendo. Enfim, eu acho muito importante a gente ter essa mentalidade. E a gente tem que tomar muito cuidado, assim, eu falo pra gente assumir, fazer esses testes, justamente assumir a responsabilidade em questão dos dons, mas assim, obviamente sempre com cuidado, né? Sim. Eu lembro que pra mim, justamente, em 2013 eu já disse tantas coisas que eu fiz, no final do ano eu tive que sair do Geração, porque não dava pra continuar. Eu também, eu entrei no treinamento do Geração e acabei saindo, porque... Mas eu achei muito legal aprender tudo. É muito legal, cara, o treinamento de Geração é maravilhoso, assim, né? Não tem o que muito se legal. reclamar, só não era pra mim. Só não era pra mim. Enfim. Mas... Eu achei muito legal. Além disso, eu lembro que foi início de 2014, eu comecei final de 2013, eu comecei a fazer parte da diretoria e em 2014 eu virei presidente da UPA. E eu acho que a mamãe vai lembrar muito bem disso, que foi uma época que eu andava num estresse máximo, assim. E aí, em 2014 teve temporada Mortos-Vivos e foi toda aquela situação e depois passou um tempo, a gente teve que organizar, acho que foi Regenerados, Retiro UPA do meio do ano. Eita. E eu lembro que aí eu já estava à frente mesmo da organização do retiro.
E eu lembro que eu sempre fui maluco de controlar a programação. O pastor sabe que chegou a organização do último retiro. O pastor, tá aqui uma programaçãozinha aqui pra você basear, pra você fazer, que eu já fico preocupado com essas coisas. Então... Às vezes a gente pensa, pô, se não for desse jeito que eu quero que faça, Sim. acho que vai ser horrível. E eu tomo pra mim, não, E vou aí? lá, vou fazer. E Eu aí eu também lembro que eu faço tava isso, num... Não cara. sei pra quem que ele puxou isso. Aí chegou no Mateus. retiro, eu já tava estressado, dando patada no vento, eu andava pra lá e pra cá com a bandeja, com Prancheta. prancheta com a programação bandeja. Aí eu sei que chegou num momento de vigília, alguma coisa assim, que a mãe tava também, eu sei que eu parei, assim, eu comecei a chorar, percebendo quanto eu tava ignorante, assim, porque era tanto trabalho que isso me levava à loucura. Eu parei do lado da mãe, me perdoa, desculpa. Mas é justamente, a gente não pode deixar, justamente, se sobrecarregar, né? Deus te Exato. deu um chamado, mas assim, tu não é o único pé. Tu né? não é 3 em 1, não. Vai lá, faz e faz com outras pessoas. Às vezes as pessoas perguntam qual poder eu queria ter. Aí eu falo, eu queria ter o poder de me multiplicar pra eu estar em todos os lugares que... Porque, meu Deus, se eu pudesse, eu estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem eu bagunço muito com a Ellen também, que é a Ellen. De repente tu nós olha, a nos Ellen parecemos tá aqui muito. no meio da igreja. Nós Ela nos tá vendo aí? parecemos muito. E a gente se aproximou por causa disso. Nós estamos muito próximas ultimamente. E, mano, a gente é muito igual nesse sentido. No sentido de gostar de cuidar de pessoas, de gostar de... É difícil Tá. não gostar da Ellen, né? É Ela muito foi difícil. comigo no Mas existe. carro Enfim. pra Monte Sião e a gente levou, sei lá, 3 horas. Foram 3 horas a gente conversando e ainda faltou assunto. Cara, não dá certo eu e a Ellen dormirmos juntas. Porque o que acontece? Eu falo demais. A Ellen fala demais. E aí a gente fica falando pra sempre. Meu Deus, ontem, por isso que a gente madrugou a Noite das Donzelas. Nós conversamos muito. Isso tu já tinha virado a noite anterior também, né? Exato. Eu tinha dormido algumas horinhas antes de ir pra Noite das Donzelas, né? Mas não foi o suficiente. Enfim. E aí, outra vez que eu dormi com a Ellen, que foi na casa dela, né? A gente não... Quer dizer, não foi na casa dela. Foi na casa da Clavelina, Paula Clavelina. Enfim. E aí nós conversamos. Eu tinha um evento pra ir de manhã. Era pra estar pra igreja, não lembro o que era. Acho que... Enfim. E aí a gente conversou. Quando eu fui olhar no celular, eram 7 horas da manhã. E eu, meu Deus, são 7 horas da manhã, só tomei banho e fui embora. Aí eu, meu Deus, eu fui amanhecida. Mas eu gosto muito da Ellen, porque a gente se parece muito. Inclusive, o jeito que a gente lidar com as pessoas, com os problemas que as pessoas contam pra gente e tudo mais. E aí, cara... Mas, sério. Mica, uma coisa que é interessante, eu vejo, esse perfil da Ellen, ele é muito acolhedor e eu concordo contigo. E pelo que eu estou vendo, você tem esse mesmo perfil. Mas a gente tem que ter cuidado. Eu acho que até num dos programas, eu não sei se foi a Meire como psicóloga que falou, mas assim, o psicólogo, para te ver que ele trabalha cuidando, ele tem alguém que cuida dele. Cuida dele. Sim, Né? Então, a assim, gente... nós precisamos ter muito cuidado com essa coisa do querer cuidar. A responsabilidade, quando a gente trata do ALA, né, e esse adolescente liderando adolescente, e a responsabilidade que ele tem nesse processo de liderança, porque é uma vida que ele está cuidando, está sob a responsabilidade dele, mas ele tem que entender, e aí todos nós, na verdade, temos que entender que nós temos limitações. Sim. Né? E a sobrecarga ela é muito ruim. Eu te digo porque eu já fui muito assim. Que bom que tu conseguiu cedo enxergar isso. Eu não enxerguei tão cedo. Então, assim, eu como professora de escola, eu cansei de perder finais de semana e de não fazer nada com a minha família, porque eu trazia trabalho para casa. Né? Então, a gente também tem que aprender a administrar o nosso tempo para não se deixar envolver demais e esquecer do nós. Isso. Porque se você não cuidar de você, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro? Exato. Né? Então, essa isso. responsabilidade primeiro é com você. Sim. Como adolescente, uma das coisas eu que- preciso estar bem. É uma das coisas que a tia Ana, inclusive, me ensina bastante. Porque, tipo, eu descobri um dom, né? E aí, esse meu dom permite que eu cuide de pessoas. Não vou Amém. entrar em específico, né? Porque a gente tá ao vivo, mas enfim. E aí, eu não sabia exatamente, no início desse ano, eu não sabia como lidar com isso. Porque me deixava sobrecarregada. E aí, eu não sabia como utilizar. E aí, eu utilizava ele de forma errada. Isso fazia com que eu ficasse sobrecarregada. Porque Te eu esqueci desgastava, que né? deveria ter uma pessoa comigo, cuidando de mim enquanto eu cuidava das pessoas. Isso me deixou muito cansada. E me deixava... Meu Deus, eu chegava
quando eu terminava de orar com alguém, aí eu já queria dormir, de cansada que eu ficava. Parecia que eu Esgotamento. tinha lutado, sei lá, corrido a semana inteira. E aí a tia Ana me ensinou isso, que quando eu for cuidar de uma pessoa, eu preciso ter uma pessoa cuidando de mim. E é muito importante porque a carga é dividida, né? Não fica só em cima de mim. E aí a gente divide essa carga e fica muito menos pesado pra mim. E eu aprendi muito isso com a tia Ana, com outras pessoas também, Sara Araújo, a Ellen. Várias pessoas me ensinaram isso. E na prática mesmo, porque eu apanhei, viu? Não é brincadeira. Enfim, é E isso. eu acho que esse é o maior dos nossos desafios. É entender as responsabilidades. É claro que ela vem sendo, eu achei sensacional essa parada de ser construída e ela não constrói já no algo que está grande. Então o ideal é A base. vir das bases, de casa, do dia a dia. E como nós estamos falando sobre responsabilidade, a nossa responsabilidade é com o tempo. A gente fala muito. Pior que eu tava olhando aqui, o eita, já vai dar... O pastor colocou o Lobato, O tempo já voou, já voou. Pegamos uns bonequinhos que a corda é infinita e não para. Então, assim, glória a Deus por vida de vocês. E falar de responsabilidade é necessário. Eu acho que a forma mais saudável é essa. É sentar, resenhar, né, ver onde, como foi a sua... E aí, falando sobre Meire, os desafios estão lá na criança, lá na sua criança, né? Vamos lá para a sua criança e entender os seus desafios da sua criança, que resultou no seu jovem, né? No seu jovem, no seu adolescente, não é brincadeira. Né? No adolescente. não, adolescente. Eterno. O seu idoso. Idoso, eternos adolescentes. Né? E isso aí. Agora eu queria, Mônica, deixa um recado para a galera, deixa um salve aí, nós estamos já nos minutos finais. Manda um salve aí pra galera. Então, gente, linda, maravilhosa, meu coração, meus filhos do coração, os adolescentes. O que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui. Eu estou à disposição de vocês. Às vezes você fica na dúvida com quem conversar, com quem falar. Então, assim, se precisar, estou na área, estou no grupo lá dos adolescentes, é só tia Mônica. Né? Eu até brinco, alguns eu já me apresento como tia Mônica, né? Porque ficou tia Mônica e a gente aceita já naturalmente. Mas, assim, não é fácil a gente se expor, não é fácil a gente falar, não é fácil a gente falar de sentimentos, né? De angústias e tal. E a gente tem vivido muito isso. Então, se você está precisando de alguém para te escutar, eu estou aqui. Né? A gente está aqui para somar com vocês, faço parte da equipe junto com o pastor, né? Estou aqui contribuindo. E o meu desejo é que Deus possa estar te visitando, tocando o teu coração e te transformando a cada dia mais, ser um servo e estar à disposição, né, para esse grande ministério de conquistar vidas para o reino. Então, um beijo no coração de vocês, beijo da tia Mônica. Uau, é isso aí, galera. Tia Mônica deixando seu salve, seu recadinho. E agora vamos lá vamos ver se ainda tem corda com a Mica aí. Deixa o seu salve pra galera, pro adolescente, para os jovens do Zoe, jovens mais também. Não, religados. Isso brincadeira, gente. Todos vocês estão no meu coração. Brincadeira. A gente já tá no fim, né? Então, deixa aqui minha despedida. Mas se vocês estiverem precisando também de conversar, alguma coisa assim, também estou aqui. O pastor tá aqui, né? O Lobato tá aqui, a tia Ana. Essas pessoas que estão à frente do Religados, elas estão aqui para escutar vocês. E não tenham medo de conversar, de falar, confessar seus pecados, né? É importante. A palavra de Deus diz que a cura no falar, então é importante. E é isso, um beijão. Amigo, estou aqui. Não vou cantar, não, senão vai dar. Vai censurar. Vai dar censura, não vai monetizar mais. Aí já vi. Não, fair use. 5 segundos e acabou. Beleza. Então, maravilha. E aí agora o meu co-host vai aí também deixar os seus finalmente, trocar ideia com a galera, deixar um salve aí pra gente concluir o nosso bate-papo. Vou tentar falar rápido. Tem. Eu lembro que quando a gente começou o projeto UPA Religados, né, lá em 2013, eu não fiz tanta parte assim do início, mas eu sempre defendi muito a ideia de deixar com que o adolescente exerça essa atividade ministerial, que ele assuma essa responsabilidade, né?
E é uma coisa que no início a gente tinha muita resistência dos líderes que já estavam, os líderes mais velhos, assim, não adultos, mas somente os jovens que nos ajudavam, porque era, mas o adolescente ele não tem maturidade para assumir as responsabilidades, a cuidar. Mas aí a questão é, a gente tem que deixar ele participar para ele fazer parte. Isso não quer dizer que a gente não vá estar de olho. E eu acho que a grande lição hoje que a gente vê é, pais, nunca deixem seus filhos, né, sem vigilância, não no sentido de estar ali naquela opressão sobre eles, mas estejam realizando as atividades junto com eles, dividindo os afazeres familiares e dialogando sempre, né? Eu vivi muito disso na minha vida, graças aos meus pais, né? Minha mãe, assim, sempre conversando muito comigo, me ensinando muito, dividindo muito da vida dela comigo, né? E no ministério, a Mica está aqui, é um exemplo, eu também sou um exemplo, nós sempre tivemos muito apoio dos pastores e dos líderes que estavam conosco. Sim. Eu tive na minha época de adolescente do pastor Júlio, do pastor Demétrios, da Cibele e da minha mãe também estava lá com a gente. Uma pessoa que também sempre marcou muito minha vida foi o Samuel Sardon, que era alguém que estava ali junto com a gente. Então, assim, essas pessoas sempre foram grandes exemplos que ajudaram no exercício ministerial e que reforçaram dentro de mim essa vontade de participar e esse senso de responsabilidade com o trabalho do Senhor. Eu vi o exemplo dessas pessoas e trago com eles até hoje e aprendo muito mais com o pastor Wesley, com a Ana e toda a nossa equipe hoje em dia. Então, adolescentes, venham para o ministério. Não digo simplesmente a UPA e Religados, mas se você sente a vontade com geração, com berçário maternal, se você até quiser fazer parte hoje, a gente tenta revitalizar o PH, ou quer estar dentro da recepção, participe, né? Óbvio, não assuma mais responsabilidade do que você pode assumir, mas participe, esteja exercendo, porque isso vai te ensinar responsabilidade, vai mostrar para os outros que você tem responsabilidade. Então essa é a minha mensagem para os adolescentes hoje e para os pais também. Yes! Esse é meu brabão mesmo. Gente, chegou no final. Poxa. Oh, agora me lembrou o Jô Soares. Mas valeu por você estar conosco. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. E uma coisa que eu quero te pedir, não esqueça de dar o seu like e enviar para toda geral, porque o assunto de hoje foi muito top e é muito bom estar com vocês. Deus abençoe vocês. #fique com a gente. Um abraço. Beijo valeu. do Lobato. Tchau!